Queridos hermanos, hermanas y amable audiencia de todos los países de la tierra, Dios os bendiga, la dulce paz de Cristo Jesús, nosso Salvador personal. Amable audiência, vamos unir a nossa fé agora no Deus Jeová, para que Ele possa operar na vida de todos vocês que necessitam do milagre, da maravilha de Deus se operar no teu lar, na tua família, em tua própria vida. Ore conosco agora, milhões e milhões de ouvintes. Grande e eterno Deus, estamos alegres, felizes, Senhor, por tantas misericórdias, tantas compaixões, tantas piedades, ó Deus, tem tido para conosco, para com a tua igreja pentecostal, Deus e amor, para com todos nossos milhões e milhões de ouvintes, ó Deus, que oram conosco agora, em todos os continentes do mundo, ó Deus. Senhor, Senhor, com minha fraca voz está presente nos lares, a tua bênção gloriosa, Senhor, esteja presente agora nos corações, presente nas vidas, ó Deus. Senhor, Senhor, ó meu Deus e meu Pai, unge a nossa voz e põe as palavras, Senhor, em minha boca agora, para orar conforme a necessidade, ó Deus, dos milhões e milhões de irmãos e irmãs e ouvintes, ó Deus, que agora oram comigo, conosco. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, ó Deus, para fazer milagres, maravilha, sinais e prodígio. Quantos irmãos, quantas irmãs, ó Deus, que pedem nas orações diariamente, ó Pai, e crerem na resposta das nossas humildes orações. Ó meu Deus e meu Pai, através desta união da nossa fé agora, opera, ó Deus, os maiores milagres do Teu Espírito Santo agora, do nosso querido Jesus. Meu Deus e meu Pai, enxuga as lágrimas deste irmão querido, enxuga as lágrimas, Senhor, desta irmã amada, este ouvinte querido, meu Pai, que está em grande aflição, em grande desespero, em grandes depressões. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, o Senhor que nunca chegou tarde, Você sempre chega na hora exata de dar a bênção, a cura, o milagre e o grande livramento. Orianda labassurianda labai. Ó grande Deus e Pai, atende mais uma vez a nossa humilde oração. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa os pecados, meus queridos irmãos. Perdoa os pecados das minhas amadas irmãs, Senhor, para que as suas orações sejam ouvidas agora e respondidas, meu Deus. Manifesta neste momento os dons de maravilha, Senhor, para levantar os paralíticos da cadeira de rodas, Senhor, para levantar este enfermo deste leito de dor, que só anda carregado pela mão de outras pessoas, não consegue nem se trocar, nem cuidar da sua própria higiene. Ó meu Deus e meu Pai, usa teu povo, meu Deus, para trabalhar para ti, servindo a ti, ó Deus, em espírito e verdade, porque grande é a seara, Senhor, e poucos são os ceifeiros. Ó Jesus querido, envia ceifeiros, meu Deus, para a tua seara, meu Deus. A seara está madura,
pronta para a ceifa. Mas onde estão os ceifeiros, meu Pai? Envia ceifeiros para anunciar o reino dos céus. Ó Deus, a seara está madura, pronto para a colheita. Meu Deus do céu, levante este ministério com poder. Aqueles irmãos e irmãs que estão desanimados, meu Deus, fortalece eles agora. Anima, meu Pai, este irmão querido, esta irmã amada, meu Deus, que oram conosco agora, pedindo socorro, pedindo misericórdia, compaixão e piedades divinas. Meu Deus e meu Pai, ajuda nossos irmãos lá de outros países do mundo, lá do continente da Europa, que estão orando conosco agora, lá da Ásia, da Oceania, da África, meu Pai. Ó Deus, também da América do Norte, da América Central e aqui da América do Sul também. Meu Deus e meu Pai, dai-nos graça, Senhor, que a tua bênção chegue nos lares, nos corpos enfermos e abatidos, como labaredas de fogo. Ó Deus do impossível, Haricanda Labassurianda Labai, faz a tua obra agora em todas as igrejas. Pentecostal, Deus é amor. Meu Deus e meu Pai, lembra, Senhor, daquelas promessas tão grandes que o Senhor fez no dia que o Senhor me revelou sobre a fundação da tua igreja. Pentecostal, Deus é amor. Lembra, Pai querido, lembra, meu querido Jesus, eu ainda na minha mocidade, tão jovem, tão forte, tão robusto, Senhor, o Senhor prometeu que ia fazer grande obra. Continua a fazer, ó Deus, esta grande obra, para que o Pai seja glorificado no Filho. Meu Deus e meu Pai, Jesus querido, o Senhor nos garante dizendo: na verdade vos digo, de certo te digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu hago, fará as obras que eu faço, fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Padre, eu vou para meu Pai, e tudo que pedirdes em meu nome, eu harei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Meu Deus e meu Pai, levanta os enfermos do leito de dor. Meu Pai, já milhões e milhões testemunham no mundo inteiro, ó Deus, os grandes milagres recebidos. Olha agora este querido irmão, esta amada irmã, prometendo também, ó Deus, testemunhar para o Senhor operar o milagre agora nesse corpo, ó Pai, que está debilitado por tantas dores, tantas enfermidades terríveis. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, Senhor, eu sou testemunho que o Senhor faz a explosão de milagre. Tenho visto com meus próprios olhos e recebido também em meu próprio corpo mortal. Horicanda labassurianda labai. Meu Deus, meu Pai, não rejeite, Senhor, a nossa fraca pessoa. Não rejeite, Senhor, a nossa humilde oração, porque não sabemos como convém orar, não sabemos como convém pedir, mas é teu Espírito Santo que está intercedendo agora
por todos nós e pelos milhões e milhões de ouvintes com gemidos inexprimíveis. Meu Deus e meu Pai, guarda a tua santa igreja, pentecostal Deus e amor. Tu sabes, ó Deus, da fúria dos demônios, da fúria de Satanás, contra a minha fraca pessoa, Senhor, contra teu povo querido, contra a tua igreja, Deus e amor. Ó Deus, envia os arcanjos, querubins, serafins, os arcanjo Miguel, os anjos guerreiros, Deus, para continuar a pelejar ao nosso favor e a favor da tua igreja pentecostal, Deus e amor, porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, nos diz a tua palavra, mas contra as hostes espiritual da maldade, contra os demônios, contra os espíritos enganadores. Meu Deus e meu Pai, ó Senhor, o teu exército divino, meu Pai, está sempre em prontidão para sair à batalha a favor do teu povo querido, meu Pai, que busca a tua face, que busca a ti, ó Deus. Abençoa o ministério, orai sem cessar, ó Deus, o ministério do jejum. Abençoa, meu Pai, dando força ao teu povo para orar mais do que já tem orado, jejuar mais do que tem jejuado, ó Pai, porque são dias trabalhosos, dias difíceis, meu Pai, que só o Senhor pode socorrer, pode sair a peleja, porque o Senhor mesmo é quem prometeu, dizendo: a peleja não é vossa, a peleja é minha. Peleja por minha fraca pessoa, Senhor. Peleja por este querido irmão, por esta amada irmã, por este dileto ouvinte, meu Pai, que está arrependido dos seus pecados e agora promete abandonar todos os seus pecados e ser um crente em Jesus Cristo, da igreja pentecostal Deus e amor. Meu Deus e meu Pai, aquelas tribos de índio têm se convertido, meu Pai, através das transmissões, ó Deus, lá na fronteira do Peru, lá na fronteira da Colômbia, também, ó Deus, da Venezuela, ó Deus poderoso, que lindo, meu Pai. Ele já tem construído igrejas, para ele, igreja pentecostal Deus e amor, lá nas suas aldeias, e eles oram com a testa no chão, com o rosto no chão, ó Deus. Ó Deus poderoso, os índios também têm uma alma igual a nossa, meu Pai. Que coisa linda, que coisa tremenda, ó Deus. É o programa Radial A Voz da Liberação, via satélite para todo o mundo, por todos os meios de comunicações lícito. Ó Deus, estamos orando agora para que todos recebam misericórdia, compaixão e piedade, ó Deus. Aqueles irmãos têm nos ligado, ó Deus, lá, ó Pai, é do Chile, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, da Venezuela, ó Pai, rogando as nossas humildes orações, lá do país, ó Deus, também de Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicarágua, El Salvador, México, ó Pai, lá de Belize e daquelas 19 ilhas do Caribe, meu Pai, que cada ilha é um pequeno país. Ó Deus, visita agora nossas igrejas, meu Pai, em todos os continentes da terra. Ó meu Deus e meu Pai, usa teus servos que lá estão, ó Pai, humildemente buscando a tua face, o teu reino, Senhor da glória. Dai-nos força para orarmos e jejuarmos a ti,
a favor das igrejas pentecostal, Deus e amor, em volta de toda a terra, Senhor, onde uma alma para ser salva, ali esteja a tua graça, como fogo abrasador, queimando o pecado, queimando a iniquidade, queimando, ó Deus, toda a imundícia que não te agrada, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que lindo, Senhor, é sabermos que agora estamos sendo ouvidos, meu Pai, em lugares que jamais poderíamos imaginar, que estão pessoas orando comigo, conosco, ó Deus. Oh, que lindo, meu Pai, lá nos sertões, ó Deus, nas matas, lá nos navios, nas embarcações marítimas, tem, ó Pai, lá o rádio ligado, o senão o satélite, ó Deus, e ouvindo agora, e orando conosco, ó Pai. Oh, meu Deus e meu Pai, como Tu és grande, meu Pai. Aí está Teu Evangelho anunciado em toda a terra, Senhor. O Senhor diz, Jesus querido, este Evangelho será anunciado em todo o mundo, então virá o fim. O Senhor não disse que maneira, será através das ondas de uma emissora, ou através das ondas do satélite, ou de outros meios, meu Pai, de comunicação, que estamos usando agora. A verdade é, Senhor, eis aí, meu Pai, a Tua palavra, o Teu Evangelho, anunciado a todos os povos, nações, tribos e língua. Ó Deus poderoso, abençoa aquelas tribos que se converteram também. Ó Deus, lá na Bahia Negra, ó Deus, lá no Paraguai, tão distante, ó Deus. Ali está as igrejas, Deus e amor, no meio das tribos dos índios, que se converteram a Ti, através da transmissão, através do programa radial La Voz da Liberação. E quantas aldeias, ó Deus, em todos os países do mundo, em todos os continentes da terra, ó Deus. Senhor, Senhor, só não ouve quem não quer, só não recebe Jesus quem não quer receber. Ó Senhor, porque estão destinados já à perdição, por rebeldia a Tuas verdades divinas. Mas aqueles, ó Pai, que aceitam a Jesus, ó Senhor, estão perdoados agora, liberto, transformado, purificado, Jesus querido. Assim como o Senhor sabe reservar os ímpios para o dia do juízo final, nos diz a Tua palavra, o mesmo Deus sabe reservar os justos, os perdoados, salvos, para a vinda de nosso Jesus. Meu Deus e meu Pai, santifica nossos corpos, nossas almas, nosso espírito, meu Pai. Abençoa, Pai, os aniversariantes de hoje, meu Pai. Confirma a Tua bênção, a Tua graça. Usa Teu povo nas igrejas pentecostal, Deus e amor. Meu Pai, são milhões e milhões de membros em cada país do mundo. Que igreja, Deus e amor, tem em cada país do mundo? Milhões e milhões de membros para trabalhar na Tua seara, trabalhar na Tua obra, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, só Tu pode realizar uma obra eficaz, poderosa e gloriosa. Dai ânimo ao Teu povo, porque o diabo tem lutado para arrancar a fé dos corações dos irmãos, para arrancar a fé do coração das irmãs. Meu Deus e meu Pai, faz a Tua obra completa agora, por amor do Teu nome, por amor da Tua palavra. Não rejeite, Senhor, a nossa humilde oração. Eu não sei orar, meu Pai, conforme a necessidade dos Teus filhos, das Tuas filhas. Mas, ó Pai, a Tua palavra nos garante, dizendo
que o teu Espírito Santo, que sabe da nossa fraqueza, que sabes que não sabemos como devemos orar e pedir, o Espírito Santo intercede agora por todos os nossos irmãos, por todas as nossas irmãs, pelos milhões e milhões de ouvintes agora. O Espírito Santo está intercedendo com gemidos inexprimíveis. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhor, Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão, tenha piedade, ó Deus, deste povo que estão vencidos pelo pecado, vencido pelo adultério, vencido pela prostituição, vencido pelo sodomismo, vencido pela fornicação, vencido pela idolatria da imagem da besta, que é a televisão. Tenha misericórdia, meu Pai, tenha compaixão, usa a tua igreja, Deus e amor, a igreja que o Senhor fundou com grandes promessas. Oh, meu Deus e meu Pai, confirma as revelações que o Senhor me tem me dado, ó Pai, com promessas que o diabo não tenha poder de impedir que o povo, ó Pai, a receber tudo que o Senhor tem prometido, ó Pai. Meu Deus e meu Pai, tenha compaixão daqueles que ainda não te aceitaram, que resistem à tua palavra. Ó, quão terrível condenação eles terão, meu Pai, se não abandonar os seus pecados. Quão terrível condenação irão ter, porque é melhor não conhecer a verdade do que conhecer e não obedecer. Ó, meu Pai, o Senhor tem visto a situação das igrejas mundanas, meu Pai, que adotam a televisão, que adotaram também, ó Pai, o divórcio, que adotaram a política até no púlpito da tua igreja, adotaram a política até no altar de Deus. Ó Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão, tenha piedade, ó Deus, daqueles cantores que estão gravando rocks como se fosse música evangélica. Ó meu Deus e meu Pai, só tu pode tirar isso da mente dos cantores, meu Pai, para gravarem somente música sacra, que toca, aleluia, no nosso íntimo e nosso coração, que é uma coisa divina, a música sacra, ó Pai. Ó meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão, tenha piedade, meu Deus, que o mundo jaz no maligno. Oh, meu Deus e meu Pai, vem nós buscar Jesus, vem nos arrebatar. Estamos fazendo a campanha da tua vinda, Senhor. É todos os meses para o Senhor vir nos arrebatar. Não tarda, Senhor. Este mundo é só dor, este mundo é só aflição, desespero. Ó Deus poderoso, e o povo jaz no maligno, e o mundo jaz no maligno, meu Pai. Ah, mas a tua palavra nos diz que é maior do que o que está em mim, o que está nos irmãos, nas irmãs, o que está em nós, que o Espírito Santo é maior do que Satanás que está no mundo. Não adianta, Satanás, você está derrotado, você está vencido, legião do diabo. Saia deste lar, saia desta casa, saia desta família. Demônios do pecado, demônio da idolatria, da feitiçaria, saia, demônios do candomblé, sai todo espírito imundo, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, prepara os irmãos novos convertidos para cumprir a tua justiça. Aqui tem problemas conjugal, resolve da melhor maneira, como o Senhor sabe resolver. Ó Deus do impossível, resolve da melhor maneira, como o Senhor sabe resolver. Oricanda labassurianda labai, haririanda labai.
Teu povo está orando por mim, meu Pai. Eu estou sentindo oração, é dos teus filhos, das tuas filhas, meu Pai, que estão orando por mim agora. Que coisa linda, que coisa santa e gloriosa é podermos sentir a oração dos teus filhos, das tuas filhas, sentir a resposta do jejum que eles fazem ao meu favor, para o Senhor me dar força, graça, ó Deus, mesmo na minha idade avançada, ter vigor de Deus em meu corpo, nos meus membros, no meu organismo, para anunciar a tua palavra, para falar do teu reino e para orar pelos povos, nações, tribos e língua. Senhor dos exércitos, me ajuda, Senhor, a viver somente para ti. Me desprende, meu Pai, de tantas preocupações materiais da tua obra, Senhor. Ajuda-me a envolver mais na parte espiritual da tua igreja e deixando, ó Deus, os problemas para a diretoria resolver. Ó meu Deus e meu Pai, levante este ministério com sabedoria para cada administrativo saber como resolver o problema, meu Pai, lá das sedes administrativas, das congregações que estão ligadas às sedes administrativas, ó Pai, para termos menos preocupação material. Tu sabes, meu Deus, da grande responsabilidade que pesa em nossos ombros, Senhor. Oh, meu Deus do céu, oh, meu Pai, não temos um dia sequer de descanso, porque o nosso descanso não é aqui. A tua palavra nos diz que o nosso descanso vai ser da tua vida, Senhor. Sim, ó Pai, o nosso descanso não pode ser aqui mesmo, tem que ser na tua vida, Senhor. Se o Senhor não vier logo, eu irei com o Senhor. Senhor, porque já descobrimos que é melhor estar com Jesus do que estar aqui. Se, ó Deus, o Senhor já nos revelou que é melhor estarmos com o Senhor do que estarmos aqui nesta vida. É a tua palavra que nos garante estas verdades divinas. Por isso, Senhor, se ainda podemos te servir de alguma coisa, se ainda somos úteis em alguma coisa, usa-nos, ó Pai, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Vidas abençoadas, transformada, purificada. Levanta o povo da igreja pentecostal Deus e Amor, um verdadeiro povo especial, zeloso e de boas obras. Meu Deus e meu Pai, aqueles irmãos e irmãs que têm vindo de outros ministérios, meu Pai, congregar conosco, meu Pai, se algum deles ainda não conseguiram, ó Deus, a enquadrar-se na tua santa doutrina da Bíblia, dá esta mesma graça que tem dado a nós, Senhor, que há tantos anos somos desta igreja, que tem a doutrina verdadeira, a doutrina de Jesus Cristo, esta doutrina que faz a diferença acontecer em nosso ser, em nossa vida, em nosso viver. Livra-nos, Senhor, dos maus testemunhos, livra-nos da tentação do diabo, dai-nos poder contra os demônios, contra o inferno. Ó espíritos imundos, demônios enganadores, eu te repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãs amadas, expulsa os demônios em nome de Jesus. Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda força maligna, e nada vos fará dano algum. Expulsa em nome de Jesus, irmãos. Jesus diz mais ainda: em meu nome expulsarão os demônios.
Ó demônio, você sabe dessas promessas que Jesus fez a nós, dizendo: em meu nome expulsarão os demônios. Nós te expulsamos agora por ordem imperativa de nosso Senhor Jesus Cristo. Saia desse corpo, saia desta vítima. Demônio de pecado, demônio de adultério, sai demônio de prostituição, saia desta mente, sai desse corpo, demônio que põe nesta mente para pecar contra Deus, saia, Satanás, você é um ser vencido, você é um ser derrotado, demônio, porque Jesus está ao nosso lado, pelejando a nosso favor, e você não resiste à presença do meu Jesus, Satanás. Você se sente mal com oração, você se sente mal, Satanás, com o jejum do teu povo, isto é, com o jejum do povo de Deus. Você não resiste, Satanás, você é um ser vencido, ser derrotado pelo meu Jesus. Saia desta vítima, saia, Satanás, porque meu Jesus venceu o inferno, venceu os demônios, triunfou sobre a morte, deixando a sepultura vazia, ressuscitando para ser a primícias dos que morreram e ressuscitou. Tecalabassurianda labaia. Ó grande Deus e Pai, não existe outro Deus maior do que o nosso Deus para desfazer agora toda obra maligna. Satanás, ó Deus está me mostrando agora, Espírito Santo está me revelando, você está agitando esta vítima aí em volta do rádio, Satanás. Saia desta pessoa, você está agitando esta pessoa aí, Satanás. Esta pessoa caiu por terra, Jesus está me mostrando, Satanás. Saia desta vítima, saia desse corpo, saia, Satanás. Você não resiste ao poder do sangue de Jesus Cristo. Saia desta vítima, saia deste homem, saia desta mulher, saia desta muchacha, saia desse muchacho, em nome de Cristo Jesus. Está vencido, espírito imundo, está derrotado pelo sangue forte de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, despeje teu sangue agora sobre os umbrais das portas da casa de nossos irmãos, para que o inimigo, ó Deus, ao cercar a casa do irmão, veja que é o sangue de Jesus nos umbrais das portas da casa dos meus irmãos e das minhas irmãs, e os demônios fujam atemorizados do poder que há no sangue vivo, no sangue glorioso, no sangue poderoso de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, continua usando-nos em tuas mãos. Me usa, meu Pai, todas as concentrações que eu pregar. Usa teus servos, meu Pai, este ministério, meu Deus. Não deixa sermos comodistas, não deixa estarmos poupando a nossa carne miserável e frágil, Pai, mas dai-nos graça para crucificar a nossa carne e te servirmos dia e noite, meu Pai. Dá-nos força para jejuarmos a Ti, força para orarmos a Ti, principalmente pela madrugada, meu Pai, porque o Senhor diz, ó grande Deus, Jeová, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, estes me acharão. Senhor, vem nos ajudar. Vem nos ajudar, Senhor. Sem tua ajuda nós perecemos. É verdade, Senhor. Oh, que Deus grande. Como o Senhor nos ama, meu Pai. Como o Senhor tem prazer em nós ouvir, aclamar ao Senhor de dia e de noite. Por isso, meu Pai, quando paramos de orar um pouquinho, quando esquecemos de buscar a Ti, quando esquecemos de cultuar a Ti, quando esquecemos de fazer campanha a Ti, começa a vir as lutas, as tribulações, e é permissão de Deus para que nós voltamos a falar com o Senhor, porque qual é o Pai, meu Pai? Qual é o Pai que não tem prazer de ouvir o seu filho? Todos os pais têm prazer ouvir os seus filhos, as suas filhas, assim também é o Senhor. Ora, nós sendo maus, temos prazer de ouvir a nossa família, muito mais Deus que é amor. Aricanda labassurianda, tem prazer de ouvir os teus filhos conversando em oração, pedindo, contando seus problemas, suas lutas. É, meu Pai, é, meu Deus, lembra, Senhor, lembra que muitas coisas temos falhado,
é porque nós somos pequenos, não fizemos a obra que deveríamos fazer ainda. Ó Senhor, porque eu sabe, meu Pai, eu tenho dito ao Senhor que eu não sei trabalhar para o Senhor, que eu não sei orar, que eu não sei pedir. Oh, meu Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão. Meu Pai, oh, meu Deus, levanta os teus filhos, tuas filhas, com poder e graça. Meu Pai, meu Deus, desperta tu que dorme, desperta, irmão e irmã, tu que dorme, levanta dentre os mortos e Jesus Cristo te iluminará. Oh, que Deus tremendo, é o nosso Deus poderoso que está falando aos corações. E este irmão e irmã, meu Pai, que está só ouvindo, não abre a boca. Ah, meu irmão, abre a tua boca e Jesus te dará palavra, e o Espírito Santo encherás a tua boca de palavras para clamar ao Deus Jeová. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos. Glória a Deus. Que maravilha, que lindo, Senhor, é podermos clamar ao Deus verdadeiro. Como é maravilhoso termos fé que Deus existe, que Ele está nos ouvindo agora. Que lindo é podermos ter fé, crer que Jesus deixou a sepultura vazia e está vivo, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, ó Pai, agora. Ericanda Labassurianda, o homem Deus Jesus Cristo, intercedendo por nós agora. Oh, que lindo, meu Jesus, o Senhor que não negou a tua própria vida por mim na cruz do Calvário, Senhor que não negou a sua própria vida pelos milhões e milhões de irmãos e irmãs e ouvintes, ó Deus, que pede socorro. O Senhor também não irá negar a demais bênção, graça que de ti necessitamos. Meu Deus e meu Pai, nós não temos capacidade nenhuma em nós mesmos, mas dai-nos capacidade divina, meu Pai, porque a capacidade que triunfa não é a terrena, é a capacidade divina do grande Deus e Pai. Senhor dos exércitos, ajuda-nos, ó Pai, a ver os ouvintes salvos, remidos, comprados e lavados o teu sangue. Faz todos nossos ouvintes um povo limpos de mão e puros de coração. Meu Deus e meu Pai, responde agora a nossa humilde oração, dando arrependimento dos pecados a todos os pecadores. Dá arrependimento agora, Senhor, porque até arrependimento tem que vir de ti, ó Pai. E o Senhor está dando agora arrependimento dos pecados de todos os milhões e milhões de ouvintes. Ó, meu Deus, abençoa a Santa Ciclésia Pentecostal Deus Amor, do Chile, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, da Venezuela, da República Dominicana, do Panamá, de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala, de Nicarágua, de El Salvador, do México, dos Estados Unidos, de Bahamas. Ó Deus poderoso, bendiz a Ciclésia Deus Amor, lá do Haiti. Ó Deus poderoso, bendiz Padre Santo, a Ciclésia Deus Amor. Ó Deus, lá da Inglaterra, lá da Alemanha, da Espanha, ó Deus, lá do continente europeu. Ó Deus, bendiz a Ciclésia Deus Amor, em todos os países da terra. Orianda la Baia. Ah, meu Deus, levanta obreiros para abrir-se mais igrejas, com poder, com graça. Ó Deus poderoso, porque não é uma igreja mais, uma igreja diferente das demais, que tem a sã doutrina do Senhor, tem milagre, tem cura, tem solução de problema, tem transformação de vidas, tem perdão de pecado, tem salvação de alma. Orianda, lavasteca, lavassorianda, lavaia. Neste ministério, Deus, das igrejas, Deus e amor. Abençoa todos os obreiros
deste ministério, meu Pai. Cada obreiro deste ministério tem uma responsabilidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus, em ser fiel a Deus, a ser fiel à igreja pentecostal. Deus e amor. Ó meu Pai, da espiritualidade deste ministério, derrama os dons celestiais sobre as suas vidas, meu Pai, para ser o verdadeiro atalaia do Senhor, pregando a tempo e a fora de tempo. Meu Deus e meu Pai, que privilégio ser um obreiro deste ministério que o Senhor levantou com poder e graça há 40 e tantos anos atrás. Orianda la bassurianda la baia. Confirma, Deus Jeová, a tua obra gloriosa, tua obra poderosa, por amor do teu nome e da tua palavra. Confirma, meu Deus, a obra eficaz do Espírito Santo, curando esta enfermidade, esta pessoa que está com enfermidade no intestino, ó Deus, na vesícula, no bílis, está com enfermidade no fígado, no baço, na bexiga, nos rins, nos pulmões, no estômago, enfim, ó Deus, cura toda a enfermidade agora que está no corpo desta pessoa, que está nos membros desta pessoa. Cura mesmo, Senhor, pelo milagre das tuas mãos divinas. Opera agora os grandes milagres, curando todo mundo das suas enfermidades, em todo o seu organismo, meu Pai. Lhes dê saúde e saber que foi o Senhor quem operou, quem curou, quem fez o milagre agora, para glorificar o teu nome, Senhor. Ó grande Deus, Pai, não a nós, Senhor, mas o teu nome é dado glória, porque o Senhor é Senhor dos céus e da terra. Meu Deus e meu Pai, me usa cada dia mais para servir a Ti, meu Pai, e ajudar meus irmãos na fé, ajudar as minhas irmãs na fé, a crer no poder da Tua palavra. Abençoa aqueles irmãos que estão, ó Pai, carregando a sua cruz, cada dia comigo, a cruz da responsabilidade que temos com Deus nosso Pai, de sermos fiel até a morte, Senhor, quando iremos receber a coroa de la vida, a corona de la vida. Ó Deus poderoso, bendiz teu povo em todos os continentes da terra, que não me dificuldade para orar, clamar e ajunar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, salva o povo estrangeiro. Eles têm uma alma tão preciosa quanto a nossa, de nós outros, os brasileiros. Sim, ó Deus poderoso, salva as almas daqueles homens e mulheres que estão perdidos, meu Pai, nas bebidas alcoólicas, perdidos no jogo, perdidos nas trevas do pecado, das trevas da iniquidade, todo tipo de pecado. Dá arrependimento a este homem, a esta mulher, para ele sentir a sua miséria, sentir os seus pecados, e dá arrependimento sincero para se tornar um crente em Jesus Cristo, e um crente perdoado, lavado com teu sangue, Jesus, perdoado e salvo. Responde a nossa humilde oração. Fica conosco, Senhor, me usando em tuas mãos, aqui no templo da tua glória, que cada obreiro que assumir o púlpito, aqui no templo da tua glória, Senhor, sejam movidos pelo teu Espírito Santo, para não falarmos de nós mesmos, mas falarmos movido pelo teu Espírito Santo, tanto na pregação, como na oração, como na revelação. Ó Deus, não em tudo mesmo. Confirma, meu Pai, as campanhas já marcadas, as campanhas que estamos fazendo e vamos fazer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Responde, Deus Jeová, em nome de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Responde, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os irmãos dizimistas, os que ajudam com os votos, meu Pai. Recompensa o teu povo, meu Pai, com todas as tuas promessas, porque o Senhor é maravilhoso. É os nossos irmãos e ouvintes que mantêm esta grande cadeia de emissoras no ar, levando a nossa súplica, a nossa oração, nos lugares mais longínquos, nos lugares mais distantes da pátria brasileira, e também lá de outros países e continentes do mundo. Meu Deus, continua abrindo as portas de evangelização em todos os continentes do mundo, meu Pai. Levanta obreiros lá, ó Pai, em cada país, ó Deus, falando o próprio idioma do seu próprio país, meu Pai, como já tem levantado em todas as igrejas, Deus e amor. Alguns já usado poderosamente com os dons mais excelentes da revelação, dons de maravilha,
dons de curas divinas, dom de discernir os espíritos, dom da palavra, enfim, dom da sabedoria. Levanta mais obreiros, porque a seara é grande, meu Pai, e a seara está madura. Envia obreiros e obreiras para a tua seara, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa teu povo de maneira geral, abençoa a vida financeira do teu povo. Tem feito o voto de ajudar a tua igreja pentecostal, Deus e amor, para que o evangelho se possa expandir cada vez mais nos lares, entre as famílias, entre os povos, nações, tribos e língua, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, fica conosco, Jesus. Que Deus abençoe a todos.